Bom dia, rapaziada. Bom dia. Vamos chegando, vamos chegando. Estamos ao vivo para mais uma live da Fundamentalize. Bom dia, vamos chegando, galera. Grande Darlan. Daí, meu querido, bom dia. Tudo bem, meu? Bom dia, Nando. E aí, bicho velho? Tudo em paz? Vamos lá, vamos falar hoje mais um pouco sobre investimento em ações. Tudo certo, beleza? Daí, Ale, que zica, velho. Vamos que vamos. Nosso YouTube hoje deu problema. Não sei o que deu. Vamos sem YouTube então hoje. Vamos só de Instagram. Deixa só a galera tá chegando aí e a gente já começa. E aí, Darlan? Como é que estamos com essa carteira aí, cara? Ganhando os dividendos? Faceiro? Eu tava dando uma olhada agora na IRB. Essa semana ela caiu 10,5%. Essa semana. Mais de 80% de queda esse ano. Uma beleza. Daí, Beto, bom dia, tudo bom? Bom dia, Ricardo. Bom dia. Tá pingando. Coisa boa, Darlan. Bom dia, Juju. Tudo bem? Então, rapaziada, vamos lá. Tá no horário. Vamos começar. Então, Jean Carlos Brussolin, da Fundamentalize. Estamos aqui na área. Hoje o tema da live é: investir em ação é muito arriscado. Essa é uma frase que eu ouço praticamente todos os dias. Nessa live nós vamos debater por que tem essa fama das ações serem tão arriscadas e como nós fizemos para reduzir os riscos dos investimentos em ações. Esse é o tema da live. Então, fique comigo, já envia um aviãozinho aí para mais 2 amigos de vocês, aqueles que estão perdidos na poupança, para a gente ajudar eles a saírem dessas aplicações que estão perdendo para a inflação e colocar eles no caminho da independência financeira, tá bom? Então vamos nessa. O que acontece, né? Será mesmo que investir em ação é tão perigoso como as pessoas pintam, que gera tanto medo como o pessoal fala? Por que acontece essa fama das ações serem assim, nossa, muito perigosa, né? Ô Adriano, tudo bom, cara? Hoje deu problema no áudio, velho. Só Instagram. Não rolou no YouTube. Então vamos lá. Então, por que acontece isso das ações ter essa fama de ser muito arriscada, né? O investimento. Acontece o seguinte, que quando você tem uma empresa, né? Você tem a cotação da empresa, que ela sobe, que ela desce, que ela sobe, desce, né? Algumas mais desce que sobe, outras mais sobem que desce, né? Mas ela não é retilínea, linear, né?
Ela não é uma renda fixa que você compra e sabe exatamente quanto vai receber lá na saída. Não, ela varia, renda variável, né? Então, o que acontece? Quando o cara compra a ação, ele compra num determinado preço, que a expectativa dele é que ela suba. Comprou aqui, está querendo que suba o gráfico. Para ele chegar a um determinado percentual, que varia de... Cada um pensa uma coisa, né? Um percentual de crescimento para ele vender, né? Então, essa é a expectativa da maioria das pessoas que entram em ações. Que ela compre, suba, ela venda, né? Mas o que acontece? O preço ele é uma variável que depende de um monte de outras coisas. Então, muitas vezes a pessoa compra e o que acontece? A expectativa dela é que ela suba, mas na realidade ela cai. E nessa queda, o investidor se assusta. E quando cai, ele vende. E aí ele comprou aqui e caiu aqui e vendeu aqui. O que acontece? Ele perdeu isso aqui, tá? Então quer dizer, ele perdeu o dinheiro, né? Mas por que acontece esses erros, né? Por que a pessoa compra, cai, ela se assusta, vende e muitas vezes sai falando mal, né, da bolsa, que é um cassino, que é muito perigoso, que é coisa para milionário, né? Essas frases que a gente ouve bastante das pessoas. E muitas vezes pessoas muito esclarecidas, né? Com boa formação e tal, né? O que eu vejo, primeiramente, é que o mercado de ações no Brasil é ainda muito especulativo. Ou seja, as pessoas querem investir e, como sabe do potencial dela, eles acham que vai ganhar muito dinheiro rapidamente. Ou seja, ele vai comprar, a ação vai disparar e ele vai ganhar muito dinheiro rapidamente. Então, vem lá, como a maioria dos problemas do nosso país, né, vem lá da base, né? A gente não tem na educação formal a educação financeira, né? E muitos dos nossos pais também não tiveram, né? Então, quando o cara entra na bolsa, ele entra muito com essa visão especulativa. Então, ele compra uma ação sem saber o que aquela empresa que está por trás da ação significa. Ele não sabe o porquê que aquela empresa pode ser boa ou porquê que pode ser ruim. Ele não sabe nem porquê ela está subindo ou caindo, né? Então, existe uma desinformação geral sobre aquilo que ele acabou de comprar, né? E aí a expectativa dela é uma expectativa de subida e, na verdade, ele se decepciona com isso, né? Mas como que eu faço para que isso não ocorra? Tá? Bom, existe um risco de algumas empresas de ter uma queda vertiginosa, né? Estava citando o exemplo da IRB, né? Por exemplo. A IRB, se nós pegarmos no último ano, ela saiu, nos últimos 12 meses, né? Ela saiu de R$41, que era a cotação dela, e hoje ela está valendo R$7 e pouco, R$7,25. Né? Então, quer dizer, é uma queda mais expressiva, mais de 80% de queda. Né? Então, quer dizer, tu imagina o cara que colocou dinheiro lá na IRB a 40, 41 e vê o patrimônio dele hoje valendo R$7 cada ação. Né? É dolorido, né? Dolorido, para qualquer um se apavorar com isso. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar para você reduzir o risco de ações, você precisa conhecer aquilo que você está comprando. Você não pode comprar um ticker, você tem que comprar uma ação. E quando você compra uma ação, você tem que saber o que é a empresa que está por trás dessa ação. Isso é básico, é lógico, né? Vamos fazer
um contraponto aqui. Vamos imaginar o seguinte, nós vamos comprar um carro, tá? O que a gente faz antes de comprar um carro? Né? A gente só vai pesquisar o preço do carro? Ah, não, esse está barato. Não, a gente não vai só pesquisar o preço. A gente vai entender as características desse carro, desse automóvel, para saber se é um bom automóvel ou não para comprar. Certo? E aí depois você vai ver a questão de preço. Casações deveria ser a mesma coisa, mas não é. O cara olha apenas o preço, compra e aí toma ferro. Toma ferro, vende com prejuízo e sai falando mal da empresa. Né? Então, isso é essencial. É o primeiro passo. Você precisa saber aquilo que você está comprando. Estudar aquilo que você está comprando. Qual que é a empresa? Quais são os projetos? Como que é quantitativamente ela? Ela vem dando lucro? Quais são as margens dela? Ela tem muitas dívidas? Aí, qualitativamente, quais são os projetos dela? Quem são os concorrentes? Quais são os riscos? Né? Então, ele precisa descobrir tudo que circula essa empresa, para ele ter confiança naquilo que ele está investindo. Qual que é o diferencial competitivo dessa empresa? Né? Esse diferencial competitivo, ele é barreira para novos entrantes ou não? Eu posso ter um novo concorrente entrando e tirando o mercado dela. Essas coisas são primordiais para você reduzir o risco teu do investimento. Né? Então, a primeira coisa que eu vejo que é fundamental para você reduzir o risco, né, e não ficar com esse estigma que a ação é muito perigosa, que pode perder muito dinheiro, é você conhecer aquilo que você está comprando. É a primeira coisa. A segunda coisa que eu coloquei aqui na lista é você ter uma reserva de emergência. Tá, mas por que, Jean, a reserva de emergência? Porque quando cair, você tendo uma reserva de emergência, você não vai se desesperar e vender. Você vai segurar a posição, porque você, se precisar de dinheiro, você tem a tua reserva. Tá? Então, conhece a empresa, tem a reserva de emergência, você vai passar pelaquela queda tranquilo, sem se apavorar. Agora, se você não tem a reserva de emergência, cai, tu está vendo o teu patrimônio desabar, e você sabe que pode precisar daquela grana logo, não tem a reserva de emergência, você vai vender ação. Você vai vender ação. E aí você vai tomar ferro. Então, essas duas coisas são muito importantes. Primeiro, entender aquilo que você está comprando. Segundo, ter a reserva de emergência. A terceira, vamos pegar o caso da IRB, que nós estamos falando, que saiu lá de 40, 41 e está em 7,25, né? Uma queda de 80%. Imagina se você entrou investir em ação e colocou todo o teu dinheiro na IRB. Todo. Você pegou todas as economias que você tinha, não fez reserva de emergência e colocou tudo de uma vez na IRB. Né? O que acontece? 41 para 7. Cara, você vai se desesperar. Vai se desesperar, com toda certeza. Então, a terceira dica que você precisa ter na cabeça é: você precisa diversificar a sua carteira. Você não pode ter todos os ovos no mesmo cesto. Você precisa distribuir isso. Para quê? Para que quando uma está caindo, a outra esteja subindo e o teu patrimônio fique equalizado. Né? Você precisa diversificar os seus rendimentos. Não só em diferentes empresas e ações, mas em diferentes classes de investimento. Você tem que ter renda fixa, você tem que ter fundo imobiliário, você tem que ter ações. Agora, pegando as ações. Essas ações você precisa diversificar em setores distintos. Setores que não tenham relação direta um com o outro. Né? Para quê? Para minimizar essas oscilações do mercado e o teu patrimônio não despencar de uma vez.
Aí vocês podem me dizer o seguinte: Jean, mas olha só, quando começou o problema esse ano, né, que a gente não pode falar o nome do problema que a gente está vivendo todo dia, essa crise gigante, no mês de março todas caíram, todas as empresas caíram, e de fato todas caíram. Só que se você observar, tem setor que caiu muito menos que outro, tem setor que recuperou muito mais rapidamente do que outro. Então, essa diversificação que você faz na tua carteira protege o teu patrimônio disso. Quer dizer, não afunda tudo de uma vez, né? Todas caíram, mas outras se recuperaram mais rápido. Outras caíram menos. Então, a diversificação, ela é que protege qualquer pessoa do risco que as ações têm. É claro que não dá para dizer que não tem risco. Claro que tem risco. O cara que comprou o IRB está perdendo 80% do patrimônio. Olha, é um risco grande, e é uma empresa muito boa, era uma empresa muito boa, até que começou a se entender que os números que ela mostrava não eram exatamente aquilo, né? Os números estavam maquiados, mas até então ela era uma empresa excelente, né? Todo mundo, era uma resseguradora que tinha margem gigante, né? E aí a Esquadra fez aquele relatório onde ela disse que os números dela eram incompatíveis com os concorrentes. E isso começou a levantar suspeitas no mercado. E a Esquadra estava certo. Realmente os números eram maquiados, né? Então, imagina, você compra uma empresa dessa e plá, despenca. Você vai se apavorar, né? Então, a diversificação te protege desse tipo de situação, né? O quarto item é a gestão de risco. É o que? Não basta apenas você diversificar. Você precisa fazer gestão de risco. Como você conhece os ativos que você está comprando, você precisa entender o seguinte: eu tenho ativos que o risco é maior. E eu tenho ativos que o risco é menor. Esses que o risco é menor, eu posso ter uma fatia maior na minha carteira. Esse que o risco é grande, eu preciso ter uma fatia pequena, né? Quer dizer, eu preciso investir menos do que tem mais risco. Tá, já quanto que é essa fatia? Eu gosto de trabalhar com os 30-20, ou seja, no máximo 30% investido no setor e no máximo 20% numa empresa. Tá? Então, se você fizer a tua diversificação e fizer a gestão de risco do teu portfólio, com máximo 30% do setor, 20% por ação, você diminui muito o risco de perder em ação. Tá? A quinta atitude que nós temos que ter para diminuir o risco é comprar empresas na baixa, ou seja, pagar barato pelas empresas que a gente quer comprar. Não pagar caro, pagar barato. Por quê? Porque quando você paga barato, o dividendo que ela te paga, você consegue um dividend yield maior. Ou seja, o percentual daquilo que você investiu, você vai recuperar antes se você pagar barato. Tá? Então, o preço ele é muito importante. Você precisa comprar as ações quando está por baixo. Tá, Jean, mas como que eu sei? Bom, eu vou dar duas coisas que eu gosto muito de usar. Acompanhe o PL dela. O que é o PL? É o preço dela sobre o lucro, né? Pega o histórico de PL dela e compara o PL do histórico dela e o PL dela em relação aos concorrentes direto dela, né? E aí você vai ter uma ideia se naquele momento ela está num preço bom ou num preço ruim. Essa é uma das formas. A outra forma é você levar em consideração o teu preço médio. Ou seja, quando ela descola muito do teu preço médio, quer dizer, para ti está cara. Quando ela está equalizada ou abaixo do teu preço médio, é ótimo. Porque aí, se você comprar abaixo do preço médio, você vai reduzindo o seu preço médio.
E com isso, o yield que ela te paga, você consegue recuperar o dinheiro investido nela antes. Tá? E isso vai te levar a ter uma renda passiva mais rápido. Chegar à independência financeira mais rapidamente. Né? Então, comprar na baixa é outra coisa que também reduz o teu risco. Tá? E outra coisa, gente, essa é a principal. Quem segue o canal Fundamentalize sabe disso. Que você ganha dinheiro ou perde dinheiro quando você vende as ações. Certo? Vamos imaginar no caso da IRB, tá? Que é o exemplo que nós estamos seguindo nessa live. Ela estava R$ 41. Ela caiu para 7,25. Certo? Vamos imaginar o seguinte. Eu tinha 100 ações de IRB. Tá? Então eu tinha 4.100 investido nela. Hoje, esse número é de 4.100, eu tenho 725. Certo? Agora, eu tenho 725 se eu vender as 100 ações. Certo? Era 4.100, chegou a 725. Eu vou perder essa diferença toda se eu vender a 725, certo? Agora, se o fundamentalista ele não vende, por quê? Porque ele acredita na empresa, ele não perdeu. Como se fosse o contrário. Se ela tivesse R$ 41 e chegou a 80. Essa diferença ele ganha quando? Quando ele vende. Certo? Tá, Jean, mas como assim? Se eu não vender, eu não perco dinheiro, mas também não ganho. Como é que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio? Você vai ganhar dinheiro acumulando ações de boas empresas e ganhando dividendos dela. Porque os dividendos, independente, ele vai pingar na tua conta. Se você tem 100 ações, vai cair na tua conta proporcional a essas 100 ações os dividendos. E aí o que acontece? Você pega esse dividendo e compra mais ações. Comprando mais ações, você vai tendo mais dividendos. E isso vai reduzindo o teu risco. Porque quando você conhece a empresa, você sabe do potencial dela e quando cai, você vê como uma oportunidade. Só deixando claro, eu não estou dizendo que IRB é uma oportunidade, tá? Não é uma dica de compra, tá bom? Eu não estou falando agora de IRB, eu estou falando no geral. Todas as empresas boas que você compra e recebe dividendo, você vai reaplicando. Não necessariamente nessa que pagou o dividendo, mas em outra que seja boa que você conhece. Então, o fundamentalista, a ideia dele não é vender as ações. Não é ganhar com a valorização, é ganhar com os dividendos. Ele quer receber dividendo. E com esse dividendo, mais o aporte dele, ele vai comprando mais ação. Mais ação, mais dividendo. Mais dividendo, compra mais ação. E forma a bola de neve, que a gente fala tanto aqui no canal. E essa bola de neve, com o passar do tempo, ela só aumenta. Olha, meu amigo João chegou aí. A Neide está por aqui também. A Mônica Bernardo, tudo bem, Mônica? Fel VBM também tá na área. Tudo bem, rapaziada? Grande João, meu parceiro. Nós fizemos uma live na última semana aí, foi bem bacana. Então, a ideia da redução de risco é essa, né? É esses 5 fatores que a gente falou, tá? Então vamos lá. Primeiro, estudar aquilo que você está comprando. Aliás, a live que eu e o João fizemos na quarta-feira era falando sobre isso, da importância de você estudar as ações antes de investir, né? Tá aqui no IGTV essa live. Quem não viu, é o último vídeo que está no IGTV aí. Vejam, o João, um cara que conhece pra caramba também, fez um estudo bem bacana aí e está disponível aí, tá bom? Então vamos lá, recapitulando. Estudar a empresa antes. Ter a reserva de emergência para investir tranquilo, tá? Diversificar o portfólio. Diversificar em setores, em empresas, em diferentes classes de investimentos. Fazer a gestão de risco
30 a 20, máximo 30 por setor, 20 por empresa. Empresas com risco maior, você tem uma fatia menor. Empresas mais tranquilas, você tem uma fatia maior. Gestão de risco. E o quinto, comprar na baixa. Preço importa muito. Tá? Com essas 5 ações, você para de bloquear e dizer que a ação é de alto risco. Você pode ser extremamente conservador investindo em ações. Você consegue ter resultados excelentes diminuindo o teu risco. Então, é isso que as pessoas têm que parar de achar que ação é loucura, que ação é cassino, que ação tem alto risco. Não, gente. Você minimiza esse risco com conhecimento, com estudo, com paciência, aportando, comprando boas empresas, reinvestindo os dividendos. Você vai ganhar muito em relação à renda fixa e você vai ter uma carteira tranquila. Que os dividendos dessas empresas vão te levar a você chegar à tua independência financeira. Tá? E é isso que a gente faz aqui no canal Fundamentalize. A gente ensina as pessoas a gerarem renda passiva investindo em ações de boas empresas. Tá? E não é um bicho de 7 cabeças como as pessoas pensam. Né? A gente tem essa impressão porque a gente não teve essa formação acadêmica. A gente não aprendeu na escola isso. Né? A gente não aprende na universidade isso. Então você tem que ser o quê? Autodidata. Só que hoje está muito mais fácil. Hoje tem muita informação disponível na internet. Né? Então a gente consegue ter ótimos resultados minimizando os riscos, investindo dessa forma. Tá bom? Então, eu vou abrir aqui para algumas dúvidas que ficou. Fique à vontade para perguntar. Por favor, podem fazer a pergunta aí no chat que a gente vai respondendo. Tá legal? Quando você conhece a empresa, você não vende a empresa, né? A não ser que ela perdeu as características que te fez entrar nessa empresa, né? E isso pode acontecer, né? Você tem uma empresa que era muito boa, mas ela perdeu o diferencial competitivo dela. A tendência dela é ela ficar uma empresa ruim. E aí sim é a hora de vender. Agora, se ela mantém as características que te fizeram entrar na empresa, você não vende. Pelo contrário, você compra mais. Pelo contrário, quando cai a cotação, você vê aquilo como uma oportunidade, não um risco. Né? E é essa a lógica da acumulação das ações. Quando cai, você compra mais. Então, por exemplo, em março desse ano, quando teve as quedas, né, que foram grandes, foi um mês de comprar muita empresa boa por preços reduzidos. Até VEG caiu em março, né? Até VEG. Vamos ver as perguntas aqui. Mônica, bom dia. O Ricardo está dizendo, Jean, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí por estar sempre acompanhando a gente e dando apoio, cara. Valeu mesmo. O João está pedindo, quando você pretende viver só de seus dividendos? Alcançar a independência financeira, é esse seu objetivo? Sim, João, meu objetivo é esse, cara. Meu objetivo é minha independência financeira, ou seja, que a renda vinda dos dividendos pague todas as minhas despesas, né? Quando eu comecei a investir, eu esperava conquistar a minha independência financeira em 10 anos de investimento, tá? Esse ano, como caiu tudo e eu consegui comprar muita empresa boa a um preço barato, vai reduzir muito esse tempo, tá? Então vai ser bem menos que 10 anos para atingir a minha independência financeira. Então eu já estou há alguns anos aí, então não estou muito longe não, cara. Beleza, João? O Reginaldo está perguntando aqui, qual seria um valor ideal para começar a comprar ações e escolher 5 empresas, por exemplo? Reginaldo, assim, ó,
não tem assim um valor, cara, ideal, né? Porque assim, você pode comprar empresas, lote de empresas, né? Que são 100 ações, mas você pode comprar no fracionário, né? Que você pode comprar uma ação, né? Então, claro que assim, quanto mais você aportar, mais rápido você vai chegar na sua independência financeira, né? Agora, respondendo para você, 50 mil, meu, é um começo excelente. Tu pode pegar 5 empresas, excelente, até mais. Tu pode pegar 10 empresas muito boas com 50 mil, tá? Então, não tem um valor ideal, porque você pode comprar no fracionário, tá bom? Mas 50 mil é um excelente começo, tá, cara? Um excelente começo, Reginaldo. Dá para montar uma bela carteira com 50 mil para você começar muito bem, tá bom? Porque assim, ó, Reginaldo, a função que a gente utiliza para ganhar dinheiro nas aplicações é a função dos juros compostos, né? E nela, das variáveis, a mais importante é o tempo de investimento, porque o tempo é uma função exponencial, tá? Então, por isso que eu falo, para quem está estudando, né, estudante que não tem muita grana, cara, faz o aporte. Se tu conseguir aportar R$200 por mês, tu tem o tempo a teu favor, né? Já ajuda. Claro, o cara que é mais velho, ele quer chegar à independência financeira, ele precisa aportar mais. Ele precisa aportar 1.000, 2.000, 3.000 por mês, né? Mas o tempo é a função mais importante. Tá bom, Reginaldo? Obrigado pela participação aí, meu querido. O Ricardo está falando, você desconta os dividendos recebidos do preço médio da ação? Então, Ricardo, você pode fazer das duas formas, descontando, né, da ação, é um jeito que várias pessoas fazem. Eu faço dos dois, tá? Eu acompanho meu preço médio descontando o valor do dividendo recebido e sem descontar, tá? Porque eu trabalho o meu preço médio com essas duas variáveis e eu sempre acompanho o meu preço mínimo e o preço máximo que eu paguei da ação. Mas sim, cara, eu faço dos dois jeitos, descontando e sem descontar. E aí eu tenho 2 preços médios que eu acompanho, tá? Que é o Dividend on Cost, o indicador que você desconta, tá? E aí você tem uma ideia do dividendo que ela está te pagando quando você vai descontando o valor pago de dividendo do valor da ação. Mas eu faço as duas coisas, tá? Eu tenho 2 preços médios, descontando e sem descontar. Beleza? Isso aí é uma planilhazinha de Excel, funciona direitinho, cara, para esse tipo de acompanhamento. E é legal você ter esse acompanhamento, porque com o passar dos anos de investimento, tu tem muito dado, né, cara? Então, as minhas compras, desde a primeira, eu vou sempre jogando numa planilha de Excel. E aí eu consigo acompanhar meus preços médios, descontando, sem descontar, todos os aportes em cada ação, o número de ação, o preço mínimo que eu paguei, o preço máximo, né? Os alunos da Fundamentalize, eu disponibilizo essa planilha para eles e eu ensino a alimentar isso, tá? Por falar nisso, dia 10 do 11 vai ter uma Masterclass e eu vou lançar mais uma turma do curso Fundamentalize, tá? 10 do 11 e é a última turma desse ano, tá? Quem tiver interesse, fique ligado nas redes sociais. A gente vai começar a fazer a divulgação dessa Masterclass, que a Masterclass é gratuita, né? Dia 10 do 11, tá? Daí, Gessé, tudo bom, cara? Então, dia 10 do 11, a Masterclass lançando a 3ª turma do curso Fundamentalize Online. Beleza? Vamos lá. Mais alguma dúvida? Ricardo, ficou clara a minha explicação referente ao recebimento dos dividendos aí, o preço médio? Tranquilo, cara? Beleza, rapaziada. Tudo certo, Gessé? Beleza, meu. Chegou meio tarde hoje, meu querido. Alguma dúvida aí, Gessé? Hoje nós falamos sobre por que as ações tem essa fama de ter muito risco e como reduzir esses riscos investindo em ações. Tá bom? Galera, então vou desejar para vocês aí
um domingo especial para vocês, um feriado, feliz Dia das Crianças para todo mundo aí que tem filho, sobrinho, afilhado, tá? Tudo de bom para vocês e ajuda essas crianças com educação financeira, rapaziada. Ajuda, tá? Que isso vai fazer um país melhor para a gente e para eles principalmente. Ótimo final de semana para todo mundo, fiquem com Deus, abração. Valeu, galera. Até!